Olá, meu nome é Bruno Rossini, eu sou médico otorrinolaringologista, responsável técnico da clínica Otto One aqui de São Paulo. Hoje vou mostrar para vocês como é a cirurgia nasal, uma das cirurgias mais praticadas por nossa equipe. Quais são as indicações da gente operar o nariz, né? Primeiro, uma obstrução nasal crônica, isto é, um nariz tampado, dificultando ou impossibilitando que o paciente respire adequadamente. Depois, os roncos noturnos. A obstrução nasal aumenta e piora, assim, os roncos noturnos. Existem desvios de septo que levam também à rinocinusite crônica e, corrigindo esse problema anatômico, a gente pode ajudar a melhorar as crises de sinusite. E também o desvio de septo é uma causa da dor de cabeça crônica. Muitas vezes, operando o septo, nós conseguimos resolver este problema. Neste esquema, eu mostro por transparência como é um septo retificado, uma concha ou corneto inferior de um tamanho normal, deixando espaço para o ar passar aqui dos lados. Essa estrutura é a concha ou corneto médio e aqui ao lado dos olhos mostramos o seio etimoidal. Neste esquema, nós mostramos como é feita a cirurgia, isto é, nós utilizamos lentes, aspiradores e micropinças. Visualizamos, então, a cavidade nasal do paciente em um grande monitor, o que facilita muito a nossa cirurgia. Não é realizado, então, nenhum corte externo no nariz. Todas as incisões são realizadas dentro do nariz, não ficando nenhuma marca no pós-operatório. Neste outro esquema, com um corte frontal olhando de frente, nós vemos então um grande desvio de septo nasal associado aqui a uma grande hipertrofia do corneto ou concha nasal. Tanto o desvio de septo quanto um corneto grande obstrui sim o nariz e dificulta bastante a respiração dos pacientes. Juntamente com a endoscopia do nariz, que chama-se nasofibrolaringoscopia, nós frequentemente solicitamos um estudo tomográfico. A tomografia nos mostra, então, esse desvio de septo grande, obstruindo o nariz do paciente. Notem que o pequeno espaço que o paciente tem para respirar aqui entre o septo e a concha nasal, que é esse filetinho aqui em preto. Aqui nós vemos um outro exemplo de desvio de septo bloqueando a passagem de ar e nessa figura um septo retificado, possibilitando a passagem de ar dos dois lados com um corneto nasal de tamanho adequado. E como é que nós retificamos o septo nasal? Removendo pequenos fragmentos de cartilagem e de osso desse septo nasal, colocando na linha média da melhor forma possível e depois refixando através de suturas. Isso faz com que abra espaço para a passagem do ar. E quando as conchas nasais são muito grandes, né, também conhecidas como cornetos nasais hipertróficos, bloqueando a passagem de ar, o que nós temos que fazer? Nós também podemos atuar sobre elas. Conchas ou cornetos nasais são estruturas que lembram um formato de uma salsicha. Aqui nós estamos vendo uma cavidade nasal lateralmente, olhando aqui de lado, sendo que aqui é o vestíbulo, a entrada, a abertura do nariz, aqui o corneto inferior, que é a concha nasal que mais nós operamos, aqui o corneto médio nasal, né? Então, na hora de diminuir o tamanho desse corneto, nós ressecamos, na maioria das vezes, um pequeno fragmento aqui inferior, abrindo muito mais espaço para o paciente respirar. Esse esquema demonstra a cirurgia, né, uma ressecção parcial do corneto inferior, tornando-no um corneto com uma anatomia
melhor, possibilitando a passagem do ar. Nessa figura, eu já mostro os seios da face. Nós temos, então, os seios frontais, os seios etimoidais e aqui o seio maxilar. Nessa outra, nós conseguimos ver a diferença de um seio infectado, com sinusite, e aqui um seio limpo, né? Na cirurgia dos seios da face, nós conseguimos abrir estes seios da face, também com o uso de lentes, câmeras, aspiradores e micropinças, fazendo com que esses seios funcionem melhor. A gente consegue ventilar melhor esses seios, é mais difícil das secreções ficarem retidas lá dentro, e no pós-operatório, quando o paciente for efetuar uma lavagem nasal, esse soro e as medicações conseguem entrar melhor lá dentro e fazer uma lavagem mais adequada, o que ajuda a controlar as crises de sinusite. Para fazer essas cirurgias, nós precisamos de exames laboratoriais pré-operatórios. Além da tomografia e do exame endoscópico, como eu já citei, é necessário fazer um hemograma, um coagulograma, um raio-x de tórax e o eletrocardiograma. Também é necessária a leitura, compreensão e assinatura do termo de consentimento, que é enviado previamente por e-mail. Nós solicitamos a autorização e a prévia de reembolso junto ao plano de saúde. O paciente não precisa se preocupar com isso. Deve-se lembrar, sim, de suspender todas as medicações que possam alterar a coagulação sanguínea e aumentar o sangramento durante a cirurgia. Isso é muito importante. O paciente deve lembrar de levar todos os exames para o hospital no dia da cirurgia e das 8 horas de jejum, de água e de alimento. A cirurgia é feita, então, com anestesia geral. O paciente dorme o tempo todo e não sente nenhuma dor. Depende do que a gente tem para fazer, ela pode demorar de 1h30 a 3 horas. Quanto mais sinusite ou mais complexo for o desvio de septo, mais demora o procedimento. Mas é considerada uma cirurgia de pequeno porte e baixo risco cirúrgico. O principal risco é sim o sangramento durante a cirurgia e nos primeiros 7 dias depois do procedimento. Todos os outros riscos estão descritos no termo de consentimento, que deve ser lido e as suas dúvidas esclarecidas no momento oportuno. Novamente, mostrando aqui uma lente e a gente operando aqui os seios da face. Bom, nós operamos nos melhores hospitais. Albert Einstein, Sírio-Libanês, 9 de Julho, Oswaldo Cruz e HCOR são alguns exemplos dos nossos hospitais parceiros. Já falando agora do pós-operatório, é muito importante que o paciente lave o nariz abundantemente. Costumamos fazer curativos semanais durante o primeiro mês de pós-operatório. Esses curativos consistem na introdução de um algodão com anestésico e vasoconstrictor para a gente limpar a fossa nasal, tirando crostas, coágulos que eventualmente podem estar atrasando a cicatrização. O paciente não deve viajar por pelo menos 10 dias depois da cirurgia, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar perto do paciente para ajudá-lo. E não deve praticar academia por pelo menos 30 dias. Muito bem. Aqui estão os meus contatos. O nosso WhatsApp é o 11 9 99497016 e eu fico à disposição para ajudar. Meu nome é Bruno Rossini, sou médico otorrino da clínica Otto One de São Paulo. Um abraço forte.